Boa noite, está no ar mais uma live Sechá. Aqui João Negromonte, repórter do portal Sechá. E hoje essa live está bem especial. O Lessa já entrou, meu convidado. Boa noite a todos aí que estão entrando nessa live. Deixa eu já chamá-lo para participar. Ele já me pediu também aqui, deixa eu entrar com ele aqui. Boa noite, Saquinha. Boa noite a todos. Grande doutor Wilson Lessa Júnior. Como é que você está, meu querido? Está me escutando, doutor? Estou escutando bem. Maravilha. Pessoal que estiver escutando eu também, dá um joinha aí no chat, compartilha essa live com os amigos aí no aviãozinho à direita. E vamos que vamos, mais uma live de terça-feira, primeira terça do mês. Normalmente a gente faz uma live de perguntas e respostas aqui no Sechá. Hoje o nosso querido doutor Wilson Lessa é o nosso convidado, que estará aí respondendo todas as perguntas da nossa audiência. E também eu quero saber a opinião dele sobre essa nova lei de distribuição de produtos à base de cannabis no SUS do estado de São Paulo. Eu sei que o Lessa vem sempre com uma opinião bem direta, forte, potente. Então, assim, não espero diferente hoje, doutor, de você. E vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por você ter se disponibilizado a nos atender hoje mais uma vez. Você, como sempre, um grande parceiro. E antes eu vou fazer uma pequena rapidinho para o pessoal que não te conhece e a gente já começa. Então vamos lá. Wilson Lessa é médico psiquiatra, graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez sua residência médica na Santa Casa de Campo Grande, possui título de especialista em psiquiatria, é professor do curso de medicina da Universidade Federal de Roraima e possui pós-graduação em cannabis medicinal pela Anima Spirale, pela Weekend e pela Manoli. O médico também é um dos professores do curso de imersão na prática clínica para médicos que se desejam tornar prescritores ou para aqueles que desejam atualizar o seu currículo da Sechá Academy, um dos braços educacionais aqui do nosso portal. E também, vou trazer uma novidade aqui, vou contar uma surpresa, espero que seja agradável. A gente espera que o Dr. Lessa seja um dos palestrantes do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que acontece juntamente com a feira que é a Medical Cannabis Fair, nos dias 4 e 5 de maio deste ano, aqui em São Paulo. Então, já fica aí o convite para o senhor. A gente faz, assim, questão da sua presença, sabe? A gente sabe do seu conhecimento da causa. Então, já fica aí o convite também pela feira, tá, doutor? Então é isso. Mais um recadinho aqui antes da gente começar. Quem quiser ter mais detalhes também sobre a Medical Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, pessoal, entrem no Sechá ou acessem o site desses dois eventos aí, que são os maiores eventos do setor da América Latina, para quem não sabe. O ano passado a gente reuniu aí mais de 11 mil pessoas lá no Expo Center Norte de São Paulo. Foi bem bonito o evento. Então, o site é www.medicalcannabisfair.com.br ou www.congressocannabis.com.br. Lembrando que cannabis com 2 N's, tá? Lá ali vocês vão encontrar o line-up, vão encontrar ali lugar na feira, para os expositores também que desejam expor seus produtos na feira. É só acessar esses dois sites aí, que está tudo ali informado. E quem tiver dúvidas também, entre em contato conosco aqui do Sechá, tá, pessoal? Dia 4 e 5 de maio. Então, vamos lá, doutor. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. E eu já quero começar com uma porrada já, que eu quero saber o seguinte. Eu quero saber a sua opinião sobre essa nova lei de distribuição dos derivados da cannabis via Sistema Único de Saúde, via SUS, aqui no estado de São Paulo. Eu tenho certeza que o doutor já deve estar acompanhando aí essas matérias que têm saído, as novidades dessa nova lei. E eu quero saber o
seguinte, você concorda, doutor, com o modelo da lei, o modelo aplicado, isto no seu ponto de vista, quem ela deve atender? Quem ela deve resguardar? Bem, como já vi uma pergunta assim, meio de porrada, como você mesmo disse, vamos dar uma desviada antes do assunto. A desviada, na verdade, é a seguinte, que no final das contas, a feira no ano passado, a feira estava dentro de uma feira médica. E era uma área pequena, uma área no fundo da feira. E era uma feira gigantesca, uma feira com equipamentos médicos, produtos médicos, tudo quanto é jeito. E resultado, uma feira, a feira da cannabis, que era para ficar lá quietinha, isolada, é onde estava bombando, isso chamou a atenção de muita gente. Né? E provavelmente isso vai ser levado em conta na próxima agora. Muita gente reclamou que o espaço ficou pequeno, tinha muita gente. Mas isso é sinal de que foi um sucesso e essa outra agora vai ser também. Bem, quanto a questão... Você está ouvindo bem? Não está tendo nenhum barulho? Não, tá tranquilo. O áudio para mim tá legal. Eu estou ouvindo um barulhinho, mas tudo bem. Deve ser alguma coisa, talvez da minha voz, ele não está conseguindo... Talvez eu fizer assim, ó. Acho que agora melhorou. Melhorou porque eu coloquei... Tá. Então, assim, o que eu entendo da lei é que ela veio, de alguma forma, tentar sanar uma situação que foi criada desde 2015, mas que culminou em 2019 com a Anvisa, né, aprovando uma resolução em que dizia alguma coisa sobre os produtos de cannabis, né, a base de cannabis. Então, no final das contas, até 2019, a gente poderia dizer que o Brasil não tinha ainda uma resolução que falasse, não, nós, de alguma forma, a Anvisa aprova realmente produtos de cannabis. Ela começa a fazer isso em 2019. Então, apesar que muita gente, esse movimento começou em 2014, mas culminou com isso, né? E agora, já vi muita gente comentando falhas e problemas, mas eu digo para você que, pelo que eu li da lei, né, ela teve algumas coisas que muita gente vai falar, mas por que não colocaram a palavra cannabis na lei? Eu acho que é uma questão estratégica, querendo ou não, porque essa palavra ainda é menos do que maconha, talvez, mas essa palavra é carregada de um certo estigma, ainda mais no meio médico, né? Então, eu acho que, por mais que se pense que isso assim, poderiam colocar, mas eu acho que foi uma estratégia. Né? Agora, se equivocaram, que colocaram ali o nome tetraidrocanabidiol ali no nome da lei, né? Isso acaba pegando um pouco ruim, porque o nome correto é tetraidrocannabinol, né? Mas no final das contas, lendo a lei, entendendo, inclusive assistir, muitos eu acho que assistiram o discurso das pessoas lá no dia da assinatura da lei, do funcionamento da lei. O que eu entendi? Né? Que no final das contas o governador pegou um limão no colo, alguns limões no colo, e ele conseguiu fazer uma limonada. Tá? Porque nós estamos falando de um estado como São Paulo, né? Só na cidade de São Paulo, de cada 10 brasileiros, um está na grande metrópole de São Paulo, na grande São Paulo. E o estado em si também é um estado muito populoso, né? Então, querendo ou não, ele arriscar fazer uma lei dessa, se ele não implementar, aí vai ser um tiro no pé. Essa limonada vai azedar. Também acho, então, assim, doutor. Porque por isso que, assim, que isso para mim me soa um pouco melhor, no sentido de que alguns vetos que ele fez, o pessoal pode reclamar um pouco, mas alguns dos vetos foi da questão de como operacionalizar isso. Mas, na verdade, ele tira um bocado de coisa e coloca lá. Quem vai operacionalizar isso é a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Que vai ser dessa forma. Então, antes das discussões, mas vai ser só canabidiol, eu acho que a gente tem que pensar nisso da implementação. Né? Porque o que acontece? Em 2015, a gente tem lá a possibilidade de importação. Beleza, mas um público importante não tinha conhecimento, um público importante, os médicos não tinham acesso ao conhecimento que poderiam passar para esse público e que poderia se beneficiar. E um público também importante, por mais que soubesse tudo isso, não tinha dinheiro, não tem dinheiro para fazer isso. Então, desde 2015, o que veio acontecendo, para a população mais vulnerável,
ainda é um tabu a gente conseguir. E é por isso que, ao mesmo tempo que começa lá em 2015 a possibilidade de importação, depois em 2017 uma medicação, um medicamento mesmo, Mevatil, já na farmácia, caríssimo, né, quase R$ 3.000. Depois a gente começa a ter... Tem outras resoluções, mas em 2019 que tem essa resolução mais forte da Anvisa. Então, assim, até uma coisa sancionada pelo Estado, pelo governo, fala assim, puxa vida, mas o público que não tem dinheiro ainda fica de fora. Então, Exato. eu acho que essa lei ela vem para tentar sanar essa questão. Só que, por ser no estado de São Paulo, isso é um rastrilho. Né? Você deve ter visto que recentemente, agora, salvo engano, na última sexta-feira, um senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, protocolou no Senado um projeto de lei muito parecido com esse também, e para fornecimento no SUS. Né? E você deve lembrar... A nível nacional. A nível nacional, E, inclusive, quem lembra, quem ouviu o discurso do Tarcísio, ouviu que ele falou o seguinte, que se começar a chegar paciente de outros estados lá, e se tiver uma indicação, vai ter que prescrever, o Estado vai ter que fornecer também. Ele vai falar, vai ser só o Estado de São Paulo. Né? Porque o SUS acaba tendo... Porque o Estado de São Paulo, como vocês devem bem saber, o SUS de São Paulo acaba recebendo pacientes do Brasil inteiro, cirurgias de alta complexidade, procedimentos de alta complexidade. Então, já existe, de alguma forma, essa participação. Logicamente que, fazendo isso, o governo federal vai ter que ressarcir alguma coisa assim. Mas aí eu acho que, como isso já começou dessa forma, o Paulo Paim teve essa ideia. Lá no Mato Grosso, agora, recentemente, também já foi protocolado. Então, acho que isso vai ser um rastrilho. E espero que isso aconteça mesmo. E quem estiver ouvindo aí do seu estado, ouvindo agora ou depois num outro dia, eu sei que tem gente de Roraima aí, eu sei que tem gente do Mato Grosso do Sul. Vamos conversar. Já vi que também no Mato Grosso do Sul tem gente interessada em fazer essa lei. Bora conversar com os nossos deputados aí, bora pressionar para que tenham essas leis. Isso vai resolver tudo? Talvez não vai, mas vai começar a pressionar cada vez mais para se dar uma importância para esse tema que deve ser dado. Né? Então, assim, é uma lei que... E aí ele pediu, na lei do 17.618, né, essa de São Paulo, foi pedido ali que em 30 dias também, até 30 dias da assinatura, fosse montada uma comissão. Eu sei que a comissão já está sendo montada, e aí é com gente, né, de várias áreas, advogados, pessoas de associação, né, pacientes, médicos, pesquisadores. Então tem um grupo grande, farmacêuticos, tem um grupo grande aí nessa comissão que vão começar a entender como é que vai ser feito isso. Agora podem surgir algumas questões, né? Mas e aí? Vai ser só para quê? A priori, eu acho que vão ser para aquilo que já está bem estabelecido pela ciência em relação ao tratamento, inclusive primário, que não precisa ficar pensando em outras alternativas. Por exemplo, alguém que tenha lá os diagnósticos das epilepsias refratárias, tal, já vai estar muito tranquilo para isso. Né? Para as outras coisas, aí é a minha questão. Eu acho que isso talvez vai ter que ser uma questão para a gente estar de olho, para a gente batalhar. Inclusive, é uma das minhas próximas perguntas para o doutor, segura um pouquinho esse tema aí, que a gente vai entrar nele também. Eu só queria fazer um hiato aqui antes, que você tocou num ponto muito interessante, doutor. Você falou realmente da implementação dessa lei, porque fazer a lei, beleza, tranquilo. Inclusive, tem um caso de Goiânia, né? Na cidade de Goiânia, já existe essa lei lá há 2 anos, e até hoje ela não foi implementada na cidade de Goiânia. Até hoje a gente não vê os produtos à base de cannabis serem efetivamente distribuídos na rede pública de saúde de Goiânia. Então, assim, tem que ter esse cuidado, por isso que é importante esse grupo de trabalho que está sendo formado aqui em São Paulo, realmente, digamos, correr atrás, né, dessas prioridades que existem nesse ecossistema da cannabis, para realmente, de fato, ser implementada a lei aqui no estado de São Paulo, como o doutor bem colocou, que é um estado gigantesco, que ele não atende só as pessoas que estão em São Paulo, ele vai atender as pessoas do Brasil inteiro. E é muito importante também que os outros estados se compadeçam dessa ideia, peguem essa ideia e também desses passos também, porque é assim que a gente vai conseguir empurrar o governo federal, é assim que vai ser aprovadas novas projetos de leis e novas leis daqui para frente. Então, a minha próxima pergunta é a seguinte: quais as principais preocupações, doutor, o Estado deve tomar neste momento? Você, como médico, quais os erros ele não pode cometer?
Eu acho que a gente tem que ver a experiência de outros locais, né? Então, assim, a gente tem que pensar, não adianta pensar isso sem pensar no que a gente chama na ideia de tripartite. O que é tripartite? É pensar no município, no estado e no governo federal, nas suas competências, inclusive em relação à saúde, né? Então, assim, é, Israel, quando fez o processo de medicalização da cannabis, né, isso começou em 2011, né, uma das coisas que fizeram foi montar uma agência, uma autarquia, chama Agência Israelense de Cannabis Medicinal. Então, ali eles tinham como prioridade começar a pensar em escolher as melhores cepas, começar a pensar na extração, começar nos produtos para medicamento, depois começar a pensar em como treinar os médicos. E isso foi feito ao longo do tempo, até que chegou em 2017, né, lançaram uma cartilha, o Green Book, que ali era para ensinar os médicos mesmo, e fizeram esse ensinamento, principalmente para os médicos de família, da rede, como dizer assim, da rede pública de Israel, né, dos médicos de família. Então, essa agência, ela regularizou, inclusive, não só produtos, nada, mas como que seria o trabalho, o processo dos médicos, como é que seria uma prescrição, sabe? Isso pode parecer bastante burocrático, mas foi o jeito que eles encontraram para fazer isso de uma forma muito racional, né? Então, hoje, Israel, eles têm ali a possibilidade do médico usar cannabis de algumas formas. Eu estou falando que a gente tem que repetir isso. Mas, por exemplo, lá, o médico tem que ter feito um curso de capacitação para prescrever isso, tá? Porque isso não se tem na faculdade, até hoje não se tem. Que bom que esse ano agora eu vou estar ajudando a professora Kate aqui na universidade. Na verdade, eu estou na Federal da Paraíba agora. Eu sou professor de lá, mas eu estou emprestado para cá, como se chama. Então, a gente tem uma disciplina que se chama Sistema Endocannabinoide e Perspectivas Terapêuticas da Cannabis Sativa e seus derivados, né? São 2 créditos de 15 horas. E aí a professora Kate me chamou, e é um curso que é feito na biomedicina, porque o curso de medicina e farmácia, o colegiado não aceitou ter esse curso nesses 2 cursos. Não foi aceito, mas no curso de biomedicina foi aceito. E como é uma matéria optativa, qualquer aluno da universidade pode fazer de qualquer curso, né? E já existe. Que legal, doutor. Que notícia boa. Então, é isso, mas isso não tem nas faculdades hoje. Por isso que lá em Israel eles precisam fazer um curso. E aí, dentro da agência, tá, se a pessoa não fez o curso, o médico pode até fazer um pedido, mas aí vai para a agência, se ele não tem um curso, para eles analisarem se vão permitir ou não. Tem uma burocracia grande lá, né? Aqui, partindo do princípio de que a 2019, a lei, na verdade, lá de 2019 da Anvisa, fala como é que o médico pode prescrever, como é que é a receita, como é que não é, como é que vai ser o processo de medicalização dos produtos à base de cannabis, mas faltou essa preocupação com o prescritor, sabe? Então, eu acho que, e na lei, quando a gente vê a lei de São Paulo também, tá? Se a gente vê lá no artigo 2, no parágrafo único, no item 2, diz que promover políticas públicas de debate e fornecimento de informações a respeito do uso da medicina canábica por meio de palestras, fóruns, simpósios, cursos de capacitação de gestores e demais atos necessários para o conhecimento geral da população acerca da cannabis medicinal. Então, você vê que eles vão além, né? Não é só simplesmente vai ter cannabis no SUS. Mas é isso, só que eu acho que isso aqui é uma coisa que precisa ser implementada, mas de verdade tem que pensar isso a nível federal também, porque nós temos um sistema público de saúde. Se isso for feito a nível federal, a gente consegue fazer uma capacitação maior, sabe? Eu acho que chegou nesse momento. Exato. E sabe, eu estive conversando com alguém hoje, alguém que trabalha na área faz muitos anos também, e eu falei o seguinte, olha, a impressão que eu tenho que esse ano é o ano que a gente está furando a bolha da cannabis medicinal desse grupo que conhece, que estuda, que já faz algum tempo, entendeu? E isso parece muito real mesmo. Eu tenho visto alguns médicos assim que são conhecidos assim da mídia, fazem podcast, psiquiatras e tal, que até então estavam se furtando de falar sobre esse assunto e que agora tomaram coragem por causa dessa lei. Então essa lei está trazendo muita coisa, está arrastando muita coisa por trás, sabe? Inclusive a gente vê uma lei dessa e vê a resolução do CRM, essa lei aqui acaba com a resolução completamente do CRM, diferente. Sabe? Do CFM eu não queria tocar nesse assunto, mas quando a gente lê a lei, a gente fala assim, caramba, e aí, como é que fica? Né?
Mas essas são algumas das preocupações. Eu acho que não adianta ter remédio se for só um tipo de remédio, se for só restrito a moléculas isoladas e também se não tiver uma capacitação dos médicos. Recentemente eu atendi uma paciente e um médico que trabalha com medicina estética tinha prescrito para ela 200 miligramas de canabidiol puro, já começou com 200 miligramas de canabidiol puro para ajudar a diminuir o apetite. E ela teve uma crise, ficou ruim, nunca tinha tomado na vida e tomou uma dose alta desse, um canabidiol puro ainda. Então, assim, esse é o meu receio, de que a gente, de repente, sem capacitação, comece a ter prescrição, os médicos, alguns que não entendam muito do assunto, começam a prescrever uma molécula, não dá certo, dá algum efeito colateral e acaba, como diz o outro, queimando uma terapêutica que poderia ser muito boa para a pessoa, né? Mas, então, essas são algumas preocupações. Não adianta só ter remédio, a gente tem que pensar naquelas patologias que são mais conhecidas, que já tem mais um perfil que pode ser utilizado. Recentemente, a Fiocruz encomendou para algumas pessoas um documento sobre assim, o estado da arte das atuais evidências da cannabis. Tá? A gente fez um documento, um grupo, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, a gente por aqui, outras pessoas, gente de Belém, né? Mas principalmente o pessoal ligado à APMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, e a MBCAN, né? Que é a Associação Médica Canabinoide. Então, fazendo o jabazinho aqui das duas associações médicas. Na verdade, a MBCAN é a Associação Médica do Brasil. A APMC é uma associação pan-americana e que tem outros profissionais que não médicos também. Então, quem quiser participar, for profissional de outras áreas, a PMC, que é essa pan-americana, e quem for médico, essa MBCAN. Vocês podem procurar, participarem, que é muito importante nesse momento a gente ter uma representatividade. E se você está ouvindo, de repente, fala para o seu médico, né, também, diga para ele isso, que eu acho que ele pode ter uma força legal nesse momento. Porque senão a gente vai ficar na mão de quem? De representante de laboratórios, que é o trabalho deles, é o que eles devem fazer, só que às vezes o conhecimento pode ser passado de uma forma enviesada ou talvez sem muita profundidade, né? Então, não vamos aprender sobre o sistema endocannabinoide com os representantes. Vamos recebê-los e saber fazer um apanhado crítico de tudo, como a gente faz com outras coisas. Mas eu acho que é importante eles não serem os nossos oráculos, tá? Como eles não são para outras coisas. A gente tem que conhecer da fisiologia, da patologia, para poder pensar quando recebe um representante de laboratório. E não vai fugir isso de cannabis. E da mesma forma como... então, acho que é importante ter esse conhecimento, né? Correr atrás mesmo. Mas, então, essa é a minha principal preocupação, viu? Mas isso eu acho que pode ser sanado. Então, e aí fizeram esse documento para a Fiocruz, a gente fez esse documento, e é bem interessante, porque ali atrás tem uma pirâmide que mostra ali os níveis de evidência que a gente chama em ciência. E lá embaixo a gente tem ali os relatos de caso, ou caso isolado, relato de caso, estudo de cor, de controle, até chegar nos estudos randomizados, né? E aí a gente fez esse documento com umas 20 páginas, né, fora as referências. Documento sucinto, mas para a Fiocruz ter isso, para, de alguma forma, já ajudar nesse balizamento do que vai poder pensar, inclusive, quando for pensar em que patologias que a gente vai ter mais tranquilidade, ou que seja, que não vai ter muita dificuldade do médico prescrever. Por quê? Porque ele vai ter ali, de alguma forma, um arcabouço científico, uma base para poder fazer aquilo, né? Mas quando a gente pensa em uso compassivo, é exatamente isso, né? É uma coisa que não está indicada em bula para aquilo, mas porque tentou-se de muita coisa, tentou de várias coisas ali, as tradicionais não deu certo, aí você pensa em utilizar alguma outra coisa, ou sozinha, ou às vezes associada. Isso também é uma outra questão, né? Quando a gente fala em produtos de cannabis, ninguém está falando em bala de prata, tá? Ou pelo menos não deveria estar falando em bala de prata. A gente está falando de uma ferramenta terapêutica como as outras também. Exatamente. Doutor, agora uma pergunta bem legal. No seu ponto de vista, quem você acha que deve ser o fornecedor desses produtos para o SUS aqui em São Paulo? As associações, as grandes farmacêuticas, eles devem focar no plantio, no cultivo interno aqui dentro do país, eles devem buscar esses produtos lá fora via importação. Qual você acha que é o melhor caminho hoje? O melhor caminho hoje eu vejo que é ter um pouco de cada coisa, né? Até porque
Né? Tem uma informação aqui, eu não sei se eu posso falar essa informação, mas eu não vou falar, é bom eu falar porque eu não vou falar de quem. Mas tem informações que o governo de São Paulo já está interessado em comprar canabidiol de associação. Canabidiol não, óleo rico em THC de associação. Por que isso? Porque você não consegue importar isso dos Estados Unidos. E de outros países até consegue, mas é complicado. Tá? Então, isso provavelmente já vai acontecer. Né? Porque, então, você vê que na própria lei está escrito ali que vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetrahidrocannabinol. Então, não sei se isso vai realmente acontecer, mas tem essa informação que isso provavelmente vai acontecer. Mas essa é uma questão de que aí deve entrar também, como é pelo SUS, isso vai entrar também dentro de algumas questões lá de pregão que eles fazem e tal. Então, a gente vai ter essa parte que aí é dentro do SUS, por isso que tem essa coisa tripartite. E isso dá um certo trabalho. Né? Você vê que o pessoal lá em Búzios, eles conseguiram uma lei dessa. Búzios é um município lá do norte do Rio de Janeiro. Eles conseguiram a lei e você sabe, olha, eu perdi essa, mas eles tiveram uma reunião agora, eu não sei se foi aprovada ou não. Se tiver alguém do Rio aqui, já pode responder para a gente, que eu não sei. Né? Mas eles tiveram a reunião porque tinha pensado em um produto, eu não lembro qual produto, não deu certo. Agora estava um produto que parece que eles conseguiram estar dentro da legislação, tudo e parece que vão conseguir. Né? Então, você vê que tem um pregão, tem um rito, né, legal para ser cumprido. E esse rito é o quê? É o que é de melhor qualidade e melhor preço. Essas duas coisas, o menor preço, na verdade, é o mais importante dentro do SUS. Mas eles consideram também a questão da qualidade. Então, isso deve acontecer também. Né? Agora, e que aconteça se tem os produtos também que sejam não só esses que estão entrando como produtos à base de cannabis da farmácia, mas que possa ter outras coisas também. Eu acho que isso é importante. Legal. Agora uma pergunta que a gente recebeu mais cedo aqui nas nossas redes, do Jorge Chaves. Ele diz o seguinte: doutor, hoje sabemos que o CFM restringe o número de patologias nas quais são indicados os usos dos derivados da cannabis. Você acha que São Paulo e outros estados que já possuem uma regulamentação a respeito do tema devem seguir o mesmo modelo do CFM? Nesse modelo, a resolução do CFM está suspensa. Então, assim, ela não tem validade nesse momento. Pode ser que eles falem, não, vai voltar a resolução. Nesse momento, ela está suspensa. Então, o que acaba valendo muito mais é a questão da Anvisa, do que a Anvisa fala. Se o médico, o profissional de saúde, julgar que a pessoa tem uma patologia, que tem ali embasamento, ele pode prescrever. Então, nesse momento, está a questão do uso compassivo. Então, nesse momento, o CFM, nesse momento, não apita muita coisa, não. Tá? Não tem muita voz. Só que o que acontece? Eles suspenderam essa resolução, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram recentemente uma resolução falando sobre uso off-label, que vão ser restritos. Só que tem uma coisa curiosa. Se você pegar esse produto à base de cannabis hoje na farmácia, você abrir a caixinha dele, sabe que de uma coisa? Não vai ter bula. A bula se chama label. Então, a cannabis, nesse momento, o produto à base de cannabis, ela não é off-label porque ela não tem nem label. Perfeito. Ai, que legal. Doutor, me fala uma coisa. A pergunta que a Camila, nossa querida Camila Evangelista aqui do Sechar, ela me fez esses dias e eu fiquei curioso, porque eu até sabia mais ou menos responder, mas eu falei assim, vou levar para a live, vou fazer uma live por essa terça-feira, vou questioná-lo, que ele vai saber responder melhor que eu. E a pergunta é o seguinte, ela fala assim, doutor, meu pai está fazendo uso de gummies de Delta 8 THC, para dor nas costas, de 25 miligramas cada um. Com quantas ele pode, digamos, ficar alterado? Quantas gummies dessas de 25 miligramas pode alterar o pai da Camila? E uma outra questão que eu quero aqui que você explique para nós é qual a diferença entre Delta 8, Delta 9, Delta 10, Delta 11 THC? Porque agora isso tornou-se meio que uma moda. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, já tem produtos à base de Delta 11, Delta 10, e estão chegando aqui no Brasil para nós aqui. Qual é essa diferença e com quantas balinhas de gummy de 25 miligramas de THC o pai da Camila pode ficar chapado, doutor, digamos assim? Tá, vamos começar pelo...
vou inverter um pouco a ordem. Em 2018, foi aprovada uma lei federal nos Estados Unidos, né, que, de alguma forma, descriminalizou, legalizou o hemp e o CBD a nível nacional. Tá? Acho que Farm Bill, Marijuana Farm Bill, alguma coisa assim, Hemp Farm Bill. Isso mesmo, Farm Bill. Então, no final das contas, você nos Estados Unidos todo você pode lidar com CBD. Né? O que acontece? Não pode, o THC da planta ainda é proibido a nível nacional. E isso é muito louco, porque nas listas de substâncias controladas, né, que vai de 1 a 5, 1 é aquela que não tem nenhum potencial terapêutico e alto potencial de dependência de dano para o indivíduo. Aí a 2 já tem um pouco de potencial terapêutico, mas tem um alto grau de dependência, tá? Até chegar no 5, que tem um baixo grau de dependência. Então, o que acontece? O CBD, em 2018, ele foi legalizado. Aí, mais tarde, porque em 2019, ele saiu da lista 5. Então, ele não é mais lista de substância controlada. Talvez volte. Talvez volte. Mas o THC, ele continua, o THC da planta, continua na lista 2, na lista 1. Né, de substâncias que não tem nenhum efeito médico conhecido. E essa é uma lista de 1970, está completamente defasada. Entendeu? Nossa. Já era para ter sido refeita há muito tempo. E o FDA, o DEA e o NIDA ficam segurando isso. Né? Aí o mais hipócrita é que o THC sintético, aquele Dronabinol e o Dronabinol e a Nabilona, eles são lista 2 e lista 3, dependendo se ele é em gotas ou em cápsula. Então você imagina a esquizofrenia disso. O THC da planta é lista 1, mas o THC sintético pode ser lista 2 ou lista 3. O que acontece? Aí em 2018, quando aprova a Farm Bill, como você pode ter só CBD, o que começaram a fazer? Começaram a mexer na molécula de CBD para ver se ela se transformava em algum outro canabinoide. Né? E assim, uma coisa que ela se transforma com bastante facilidade é no delta, facilidade eu digo em laboratório, se transforma em delta 8 THC. Né? Ela pode ser transformada também em, que a gente tem um tetra, né? Tem um hexa hidroxicannabinol. Então, o que acontece? Do THC e o canabidiol é permitido, eles acharam uma brecha na lei para começar a fazer essas substâncias derivadas do canabidiol, mas que pudessem ter um efeito psicoativo, para poderem vender também isso, como o THC proibido. Então você vê o que de repente uma falta de uma regulamentação não acaba levando também. Então assim, agora voltando para a sua pergunta, o Delta 8 THC eu não tenho experiência. E eu tenho um certo receio, justamente porque a gente não conhece muita coisa dele ainda. Dizer que não tem estudo científico é mentira, porque tem alguns estudos científicos, mas não tem o suficiente para falar assim, não, vamos fazer Delta 8 com toda a segurança. Então é isso. Que pode funcionar, pode, mas eu tenho meu receio ainda. Tá? Agora, essa questão de ficar intoxicado ou não, isso é muito variável. Né? E uma coisa é certa, quando a pessoa vai ficando mais envelhecida, os receptores canabinoides dela vão diminuindo. Né? Tem esse detalhe. Então, assim, ela vai ser mais tolerante, provavelmente, ao THC. E, às vezes, vai precisar do THC para poder fazer realmente ali uma modulação do sistema endocannabinoide, porque o CBD até poderia fazer isso, mas teria que ser numa dosagem alta, que aí ficaria economicamente inviável e, ao mesmo tempo, poderia ter mais efeito colateral. Né? Então, eu sempre brinco de um paciente, brinco, entre aspas, desculpe, não é bem brincadeira, mas às vezes eu brinco que a gente às vezes vai fazer uma coisa, o paciente ou quem acompanha entende uma outra e na verdade aconteceu uma coisa positiva ali. Teve um paciente que eu pedi, na verdade, para ele tomar o canabidiol, né, começar a tomar 5 gotas de manhã e 5 gotas à noite. E pedir para tomar aí 5 gotinhas do THC à noite. O que o paciente fez? Fez o contrário. Tomou 5 gotas de THC de manhã e à noite. É uma dose baixa, mas como o quadro era um quadro de uma síndrome, uma demência, um transtorno cognitivo ali, já moderado,
né, acabou tendo um resultado incrível para esse paciente. O paciente voltou, então esse é um paciente de Roraima, inclusive, e é um cara muito conhecido lá, então assim, começou um monte de gente que conhece, e falou assim, mas como assim que ele melhorou desse jeito? Então, ele foi um cara que, ele até Que briga legal. com o doutor, eu quero, o senhor tem que me dar uma parcela das suas consultas, porque eu levo muito paciente para o senhor. E foi um caso bem interessante, mas você vê que fez mais THC, mas porque para ele era necessário, né? E com o idoso a gente percebe isso, né? Então isso é muito variado. Então, assim, tem gente que com 3 miligramas de THC sente um desconforto, mas isso é muito raro. Geralmente isso vai ser acima de 7, 10, 15 miligramas, tá? Entre 7 e 15 miligramas é que começa a sentir alguma coisa. Mas nessas dosagens baixas é bastante seguro. O que acontece? Quando o Colorado começou a ter o cannabis nos dispensários lá em 2016, se não me engano, 16 não, 2014 eu acho, né? 2016 não, 14. Quando eles começaram a ter cannabis nos dispensários, eles faziam lá um brownie com 1.000 miligramas de THC. Insensato. Nossa, Isso, né? Loucura. loucura, muito forte. Muito forte, né? Mas hoje eles foram mudando muita coisa, tá? Então você vê que algumas dessas leis, mesmo lá, elas ainda são muito frágeis, né? Nos Estados Unidos tem dessa esquizofrenia de lei e você vê que está na mesa lá do Senado, tudo para, enfim, legalizarem, regulamentarem, mas isso ainda está dando um certo trabalho lá, né? E, doutor, me conta o seguinte, lá fora a gente já vê aí que já tem até outros derivados, que nem a gente comentou agora há pouco aqui, do THC, Delta 8, Delta 9, Delta 10 e etc. E aqui no Brasil, como é que funciona aqui? Porque a legislação, a RDC fala que até 0,3 de THC é permitido, mas se tiver uma receita do tipo azul, se eu não me engano, amarela, não me lembro agora, tem pacientes que podem fazer uso dessa substância aqui. Eu quero saber o seguinte, qual que é porque a gente sempre recebe muitas perguntas e uma dessas perguntas foi justamente essa que enviaram para nós. Ele fala assim, uma outra dúvida que sempre surge é sobre o famoso THC. As pessoas sempre querem saber se ele é ou não permitido no Brasil e se sim, para quais patologias ele é indicado e quem pode fazer uso dele e como adquiri-lo. Então, precisa de uma receita especial, não é isso, doutor? Sim, mas o que acontece? Depende, né? A gente assim, vai ver uma mudança disso ao longo do tempo, porque em 2019, quando a Anvisa fez essa resolução, eles estipularam isso, que até zero... Na verdade, aqui no Brasil, eles colocaram 0,2, ficou o padrão parecido com o europeu, né? Mas talvez isso seja mudado, por quê? Porque o padrão americano é 0,3, e boa parte das importações que chegam aqui são americanas e vêm com menos que 0,3. Né? Então, eu não acho que vão conseguir mudar toda uma planta norte-americana, mas assim, uma planta de industrial. Eu acho muito mais fácil eles conseguirem mudarem para 0,3. Né? Porque aí, se for 0,2 da Europa, não tem problema, vai ser menos que 0,2, né? Vai tranquilo, mas vai ficar complicado se continuar esse 0,3. Mas o que acontece? Ele diz que até 0,3% é receita azul para comprar na farmácia. Isso a gente já tem. E a gente tem, já na farmácia, já tem canabidiol purificado e já tem canabidiol full spectrum. Né? Não sei, eu até perguntei esses dias, não me disseram que ainda tem um broad spectrum, que é aquele que tem vários canabinoides, menos o THC. Mas eu sei que o purificado de várias empresas já e o full spectrum tem de várias empresas. Agora, um óleo que seja mais rico em THC ainda não tem na farmácia. Então, isso tudo vai ter, provavelmente vai ter, mas isso aí vai ser uma receita diferente, que é a receita amarela. Mas, por enquanto, os óleos que são mais ricos em THC, ou que tenham proporções maiores que 0,3% de THC, é por via importação. Né? Aí com a receita médica, né? E são poucos, não tem assim, de canabidiol a gente tem uma lista gigantesca, de THC é uma lista menor, né? Mas existe como fazer essa importação. E aí não é a receita azul nem amarela, é a receita essa de controle especial, né? E aí a gente faz a receita, pode até ser, na verdade o paciente vai alimentar o sistema lá da Anvisa, do Gov, ele vai alimentar esse sistema com o PDF dessa receita, né? E antigamente, a gente tinha que fazer um laudo,
tinha que explicar por que estava usando a medicação para Anvisa. Hoje não, se tiver a receita, o médico logicamente vai ter que fazer no seu prontuário, explicar isso no prontuário, mas tendo a receita médica, já pede autorização e geralmente está saindo rápido, né? Isso é bem legal. São pequenos passos, né? Mas a gente já consegue notar, eu pelo menos consigo notar assim, os avanços, né? Sei lá atrás, lá em 2014, aqui no Brasil, para hoje, foram pequenos passos, mas as mudanças hoje, eu creio que desburocratizou, né, doutor, um pouco assim, o método de acessibilidade desses compostos, e principalmente do THC, que sempre foi aí tido como uma espécie de vilão, né, pelas as classes aí de saúde. Tem gente que acha que não, mas se a gente olhar com bastante cuidado o que está acontecendo, a gente vê que realmente tem avançado as coisas. Não é na velocidade, talvez, que os sofrimentos das pessoas precisam. Mas, assim, se a gente comparar com outros locais, né, o que vem acontecendo no Brasil, né, é bem mais interessante do que, inclusive, o que acontece nos Estados Unidos. E eu estou falando sobre a questão medicinal, eu não estou falando sobre dispensário, que lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos é aprovado dispensário, você entra, é bonito, é bacana, tal. Não, eu estou falando sobre uso medicinal. Lá nos Estados Unidos, você não tem uma garantia de produtos, você fala, não, você vai prescrever um produto, ou o médico nem prescreve, na verdade, ele recomenda, mesmo nos estados que são permitidos. E outra coisa, nos estados, não sei se vocês sabem disso, mas nos estados que são permitidos, tá, dependendo do estado, lá eles elencam condições médicas, clínicas, que o paciente pode ser elegido para usar cannabis medicinal. Não é prescrição, mas ali é recomendado pelo médico, né? Então, acontece às vezes de ter gente que se muda para um outro estado que tem um parente que tem autismo, o filho tem autismo, mas naquele estado dele que tem uma lei, tem que mudar para outro estado por causa disso, né? Então você vê que lá não tem uma base médica para isso direito, os médicos não prescrevem, só recomendam, dependendo do estado você pode uma condição ou outra, né? Então assim, o negócio é meio solto, até porque eu acho que aqui no Brasil a coisa tá sendo feita, por mais que é num tempo que, como eu disse mais uma vez, que não, infelizmente não respeita o tempo e o sofrimento de todas as pessoas, mas tem acontecido, né, e projetos de lei como esse, né, assim, são iniciativas importantes. E vou repetir, governador, o senhor pegou um limão, vários limões, fez uma limonada, mas não dá para as pessoas tomarem essa limonada não, que vai azedar isso e o tiro vai sair pela culatra, meu amigo. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem tudo para fazer um trabalho super legal, porque eu recebi mensagem de vários pacientes, de vários locais do Brasil, feliz da vida com a lei e tal, e falando, ai, que governador, bacana. Então, assim, a sua responsabilidade agora, o senhor está no começo do governo. Se eu fizesse isso no final do governo, seria mais inteligente, por um lado. Mas, por um outro, agora você vai ter 4 anos para botar isso para acontecer. Mas eu acredito que a cobrança é muito grande. Nós estamos falando assim, assim do zeitgeist, né? O momento do tempo, o espírito do tempo. Você vê que não foi à toa que a lei foi aprovada lá pela Assembleia, né? No final de dezembro. A discussão já vem antes, tal. E agora, no dia 31 de janeiro, né, ele faz isso. É um momento, né, político da história tal, que chegou nesse momento. E assim, eu não acho que seja uma lei menos importante, não. Pelo contrário. Eu acho que a política do café, brincando com o que a gente viu na história, né, a política de São Paulo, ela é a locomotiva do Brasil e ela vai levar a galera atrás com isso aí. Também acho. Estou contigo nessa, doutor. Se Deus quiser, tem tudo para avançar muito esse ano aí a pauta da cannabis. Tem uma pessoa, doutor, que ela sempre acompanha nós aqui do Seixão, sempre manda umas perguntas, ela chama Ana Beatriz Morato. E ela perguntou o seguinte, ela fala assim, moro em Portugal e faço uso do CBD. Contudo, quero saber se posso viajar para o Brasil com produto, mesmo sem uma receita de um médico brasileiro. É possível? Você sabe essa, doutor? Olha, tem duas questões. Tem que ver como é que vai ser na saída dela de Portugal e como é que vai ser na entrada dela no Brasil. Né? Então, tem essas duas coisas. O que a gente recomenda quando vai viajar para um outro país, um paciente que tem prescrição aqui do Brasil, que tem autorização? No caso, eu acredito que ela tem a mesma coisa. Que a pessoa ande com essa autorização, ou o documento no celular, ou impresso, e, se possível, com uma receita médica também ali junto dela, junto com o seu produto. Esse que é o recomendado. Agora,
tem que ver para que país a pessoa vai. Se ela for para a Rússia ou para alguns países dos Emirados Árabes, é melhor não levar. E Hong Kong agora também entrou nessa. Né? Então, tem que ver... Eu vi isso hoje. Seguiu os passos da China, né? Proibiu drasticamente e pune com leis severas quem faz o uso de qualquer substância da cannabis lá em Hong Kong e na China. Bem lembrado, inclusive. Triste, né? Eu confesso que eu não entendi muito bem essa, mas a gente vai entender nos próximos meses ou anos, quem sabe. Alguma coisa tem por trás disso, porque é muito estranho dentro do que a gente está vendo todo no cenário mundial acontecer isso lá. Também acho. Algum interesse tem por trás. Doutor, uma outra pergunta aqui da Luciula. Ela mandou essa pergunta anteontem para mim aqui no WhatsApp e eu vou repassá-la para você, que você tem mais conhecimento. Ela fala o seguinte, ela fala assim, tenho polineuropatia e sinto muitas dores. As drogas que disponho hoje estão acabando com a minha saúde. Causam fecaloma e agora estou sentindo tonturas. Sou portadora de marca-passo também. Será que posso fazer uso de algum produto à base de cannabis? Eu não sei as coisas que ela já tentou, né, mas eu acho que vale a pena, pode ter uma indicação sim, né, e procurar um profissional na cidade dela, ou se não tiver na cidade dela, por teleconsulta. Né, mas eu prefiro, no caso dela, polineuropatia, se tiver na cidade dela, para ela procurar, até para poder fazer o exame físico, que fica melhor, né? A gente consegue conversar, tirar muita coisa de uma teleconsulta. Para o psiquiatra é muito bom a teleconsulta, mas para avaliar a questão de dor, muitas vezes tem que botar a mão no paciente mesmo. Então, eu recomendo para ela procurar na cidade dela um profissional que prescreva. Se não tiver na cidade dela, aí talvez pensar numa teleconsulta, mas acho que nesse caso merece uma consulta, mas é uma das indicações para dores crônicas, né? Na verdade, lembrando aquela escalinha que eu falei, o que tem de evidência já consistente, uma delas é para dores crônicas, né? E principalmente a dor neuropática, que tem evidências conclusivas. A gente tem acesso a esse documento da PMC? O documento, você diz esse que foi para a Fiocruz? Que foi para a Fiocruz. As pessoas conseguem ter acesso a ele, baixar ele no site, você sabe dizer? Ainda não. Né? Mas assim, eu vou conversar com as pessoas responsáveis para ver se isso pode ser publicado ou se ainda não. Tá? Eu vou procurar saber, mas eu te aviso e passo para você. Pode deixar. Porque assim, maravilha. É um documento excepcional, viu? Assim, foi feito em tempo recorde ali, uns 5 dias, mas é a galera que está escrevendo todo dia, a galera que está acompanhando o tema, então, e todo mundo ali dando uma opinião. Então, ali foi realmente um consenso, não de 2 pessoas, como fizeram um dia desse um consenso aí sobre psiquiatria, mas foi um consenso de várias mãos, aí fica mais interessante. Isso é muito interessante. Esse documento eu acho que tem que vir apoio para as pessoas se interarem mais. E se tiver essa possibilidade, eu tenho sim interesse de ter esse documento e para a gente poder divulgar aqui no Sejá também. Quero mandar um abraço gigante para o meu querido Ladislau Porto. Inclusive, Ladislau, preciso falar com você depois que você também está aqui na nossa lista aqui de convidados para o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Já fiz o convite aqui para o nosso querido Dr. Wilson Lessa aqui no começo da live, para quem não viu. E eu quero também dar um recadinho aqui, que é o seguinte, a gente está falando aqui agora de profissionais médicos, que o doutor falou agora para a paciente que ele sugeriu ela procurar um médico na cidade dela. O Sechá dispõe de uma lista de médicos prescritores de cannabis de várias especialidades e de várias regiões do país. Então, você aí que está aí na sua cidade, está precisando de um profissional médico prescritor da medicina canabinoide perto de você, entre aí no Sechá e procure a nossa lista de médicos. É bem fácil de utilizar ela, tem filtros para você filtrar a cidade que você está, a região que você está, a especialidade do médico. E isso ajuda muito os pacientes a encontrarem o profissional correto para atender a necessidade deles. Bom, doutor, a gente está chegando aí nos últimos 10 minutinhos da nossa live. É bem legal, é sempre um prazer poder conversar com você. É muito enriquecedor, eu diria, para mim, principalmente. Eu sou um fã, você sabe disso, já te falei isso pessoalmente. E eu vou fazer uma última perguntinha e já vou para a reta final aqui. Vamos lá, eu quero responder essa pergunta aqui, que ela é muito importante. Ela fala o seguinte:
essa pergunta é do arroba Pedro Rodrigues, ele mandou para a gente hoje no Instagram. Ele fala assim, na sua opinião, doutor, por que ainda existem tão poucos médicos prescritores de cannabis no Brasil? É uma pergunta que parece fácil, mas ela É, não é tão simples assim, né? Então, assim, vamos pensar as coisas mais básicas em relação a isso. Primeiro, que a minha geração, ali quando eu era adolescente, aprendi que maconha queimava neurônio e que todo mundo ficava lesado e deixava de trabalhar e tinha síndrome amotivacional. Isso quando adolescente. Na faculdade, terminei em 2001, eu não sou tão novo, mas não sou tão velho. Terminei em 2001. Durante a faculdade, só ouvi alguma coisa relatando que a cannabis teria um efeito anticonvulsivante. E você vê que naquela época era muito difícil você bater isso, não tinha a internet estava começando, você não tinha como jogar uma coisa dessa e acessar um banco de dados. Isso foi vida ao longo aí do final dos anos 90 começo dos anos 2000. Né? Então, essa coisa, tinha um preconceito, e é um preconceito que aí tem suas razões, que aí seria um outro programa só sobre as razões do preconceito, mas tem essa questão da gente não ter na faculdade, né? E ao mesmo tempo, de faltarem estudos científicos, essa é uma realidade. Só que aí entra naquela coisa do tostinho, se vende mais porque é fresquinho, o fresquinho vende mais. No final das contas, não tem poucos estudos porque é proibido, e ao mesmo tempo é proibido porque tem poucos estudos que do uso medicinal. Então você fica num ciclo vicioso que não sai disso. Mas isso está mudando ao longo dos anos, é bem verdade. Né? O Brasil é um celeiro para estudos científicos, né? Vocês sabem disso. Né? Sobre só o canabidiol, o Brasil em si, mais especificamente a universidade, a USP de Ribeirão Preto, é a universidade que mais tem publicação sobre CBD no mundo, né? Ela e depois a Universidade Hebraica de Jerusalém, mas para ver a potência do Brasil. Mas a gente tem como pesquisar outras coisas mais, né? Então isso está sendo feito. Muita gente fazendo trabalho científico aí, desses ensaios clínicos randomizados. Está tendo um grande agora que você deve ter visto de enxaqueca, né? Bem interessante, o pessoal se eu não me vi. engano, é do Sírio-Libanês, né? Do Einstein, não lembro bem agora. Do Einstein, Do do Einstein, Albert Einstein, e os medicamentos são fornecidos pela Health Meds, uma farmacêutica aqui. isso. Então você vê, tá muita coisa rolando desses estudos, não assim de pegar um caso clínico, mas de pegar de vários pacientes. Então isso eu acho que está acontecendo no mundo também, vários estudos desse tipo. Né? Eu acompanho muito um portal chamado Clinical Trials americano, e ali ele mostra, se você põe uma determinada patologia, procura ali algum canabinoide, alguma substância, você consegue ver o que estudo que está, na verdade, rolando, ou que estão chamando os pacientes para isso. Então, a gente vê que está acontecendo muita coisa, né? E dentro da psiquiatria, muita coisa relacionada à ansiedade está acontecendo, muita coisa relacionada ao transtorno cognitivo nas demências, né? E lembrando, né, que eu sempre gosto de lembrar o caso de Israel, que você fala, no Brasil ele vai ficar só nas 3 epilepsias. Não deve ficar nisso, nem pode. Né? Você vê que Israel, com todo o pragmatismo deles, né, hoje em dia são várias condições, e condições psiquiátricas ao longo do tempo. A primeira foi Tourette, tá, 2016, salvo engano. Depois veio o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Depois veio autismo. Tá? E por último, agora, veio o transtorno comportamental nas demências, né? Como condições que podem se utilizar derivados da cannabis. E lá em Israel é derivados da cannabis mesmo. Tá? Então você tem tanto o flor, que as pessoas podem vaporizar, né? E tem a flor, sabe ali a quantidadezinha certa, em grama e tudo mais, ou tem também as preparações de óleo, cápsulas. Né? Então lá assim, a coisa está bem avançada mesmo. E para essas patologias, Fitocannabinoides, né? como eu falei, lá não é essa coisa de isolado, não muita gente, que bom que a ciência consegue isolar. Não, lá eles perceberam que a natureza fez isso, Já fez. esse fitocomplexo aí, porque as substâncias, além de é mais do que se potencializarem, elas se modulam entre elas. Né? Então, o THC, que ele tem lá um estímulo no receptor, o THCV, que tem na planta também, ele dá uma segurada nesse estímulo. Então, é bem complexo e interessante, porque um precisa da outra. E assim são as plantas, né? E não é só em relação a cannabis. Várias plantas também a gente percebe que tem esse fitocomplexo dela, é mais interessante do que substância isolada. Um exemplo é a artemisia, né? Que é uma planta ancestral também. Na verdade,
ela é mais antiga do que a cannabis, é uma prima antiga da cannabis, né? Essa planta é utilizada já secularmente na África para controle de malária, né? E já fizeram um trabalho que pegaram ali o fitocomplexo todo dela e só a artemisina, né? Que tem um remédio chamado artesunate, que assim, ele não é muito utilizado, porque esse estudo mostra que quando usa ele isolado, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, que são os principais aqui do Brasil, eles conseguem burlar o remédio, conseguem criar uma resistência, né, esses parasitas. Mas se usa o complexo inteiro da artemisia, da planta, parece que aquilo ali confunde um pouco o Plasmodium e ele acaba não criando essa resistência com tanta facilidade. Então você vê, é a sabedoria da natureza, não é uma brincadeira isso, né? Então, a impressão que eu tenho é isso. Tem um aspecto também de uma certa arrogância do ser humano, sabe? A gente acha que sabe tudo da ciência, acha que conhece tudo, e não, a gente precisa ser muito humilde nessa área. E eu acho que falta um pouco disso, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, né, se a ciência nos fez deuses antes mesmo de merecermos ser homens, né, como já disseram essa frase uma vez, eu acho que tem isso. A gente tem que entender de que muita coisa na medicina, né, foi descoberta por acaso. Mas essa medicina da cannabis é uma coisa que esse conhecimento veio de bandeja para a gente se nega a aceitar isso. Tanta coisa que foi por acaso, uma coisa que vem e fala assim, não, é muito bom para ser. Eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, mas é isso, uma coisa que veio construída aí ao longo do. Na verdade, a cannabis ela foi cultivada pelo ser humano há 12 mil anos e ela foi sendo preparada, da mesma forma como o professor Siddhartha Ribeiro gosta de falar, que os cachorros também, né, foram domesticados pelo ser humano, e hoje você tem um cachorro que é para companhia, você tem um cachorro que é para caça, um cachorro que é para brincar com criança. Então você tem diversos tipos de cachorro, mas tudo é da mesma família, tudo é canis lupus, tudo é a mesma espécie, né? São raças diferentes da mesma espécie, a mesma coisa acontece com cannabis. É isso. Surgiu umas outras perguntas aqui. Eu vi um rapaz aqui, ele passou, mas ele falou sobre a Austrália ter agora legalizado o MDMA e a psilocibina para tratamentos aí, para pacientes psiquiátricos. Teve uma outra pergunta também aqui de uma doutora de psicologia, não sei, aqui, que ela queria saber sobre a resposta da cannabis em pacientes psiquiátricos aí. Mas a gente está chegando no final da nossa live, não teremos tempo, então ficará para uma próxima live que eu estarei convidando mais uma vez o meu querido doutor Wilson Lessa para responder e tirar todas as dúvidas aí da nossa audiência. E doutor, mais uma vez, em meu nome, em nome do Seixá, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Vou entrar em contato com você aí de novo para a gente conversar sobre o congresso, tá? A gente faz questão da sua presença aqui, você é uma peça importante nesse quebra-cabeça. E é isso, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E aí, eu vou conversar com as pessoas sobre o documento da Fiocruz para poder ver se já pode ser publicitado. Se puder, eu vou passar para você, que eu acho um documento bem importante. Passa para mim que a gente divulga aqui no Seixá, faz uma matéria bem legal, pega umas aspas aí, porque eu acho que esse tipo de documento ele tem que ir para a sociedade, as pessoas têm que ler, têm que se orientar ali por um material que é tão rico, como você mesmo falou, foram feitos por diversas cabeças pensantes, que são pessoas importantes no ecossistema da cannabis. Então, assim, tem que divulgar, tem que propagar esse tipo de informação para as pessoas. Eu acho fundamental. Não só para grande Caio França, acabou de entrar na nossa live aqui, ó, o deputado Caio França, autor da lei do PL 1180, que acabou de virar lei aqui em São Paulo. Um grande abraço, meu querido. Tamo junto. E é isso, doutor. Muito obrigado mais uma vez. E um beijo a todos, uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado a vocês aí. E vamos lá, vamos firmeza, gente. Esse é um ano assim, de uma virada importante nessa área, né? Claro que cada ano atrás aí foi importante, mas esse é um ano que a gente tem que trabalhar muito aí para poder fazer isso acontecer. É isso, acho que estamos no caminho certo, né? Com o apoio de todos aí, a gente tem tudo para que a causa aí torne proporções maiores do que já está tomando. Exatamente. E é isso, pessoal. Boa noite. Ótima live. E espero você nas próximas, hein, doutor? Que é sempre bom conversar com você. Obrigado de verdade. Grande abraço aí a todos. Estamos prontos. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.